Graça e paz, igreja. Boa noite, tudo bem? Vocês estão bem? Sabe, quando o pastor Janduí fala e nos chama de embaixadores do reino, tem certas coisas nesse mundo espiritual, que é tão real quanto esse mundo natural que eu e você vivemos, se nós não sintonizarmos, é como se fosse aqueles rádios antigos, sabe? Que você tinha que ficar virando aquele botãozinho, aquela rodinha, e você tem que achar a frequência perfeita, porque senão qualquer coisinha, ela saía. Eu só ouvi falar, viu gente, porque eu sou novo, então eu não sei desse tipo de rádio. Mas se você não souber sintonizar a sua vida natural com essa vida espiritual, você não vai conseguir acessar, você não vai conseguir adentrar a esses segredos do reino de Deus. Mas que segredos? O segredo, onde a vontade perfeita, que ela é no céu, se concretiza aqui na terra. Sabe, uma vez Nicodemos, conversando com Jesus, e Nicodemos era um grande estudioso, um homem muito respeitado na comunidade do povo judeu. Ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, você ensina as coisas concernentes a Deus, mas nos fale um pouco como faz para entender e viver isso que você está dizendo. E Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, eu digo para você, que se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. E aí Nicodemos vira para Jesus e fala assim: peraí Jesus, nascer de novo? É possível um homem voltar para a barriga da sua mãe? E Jesus fala assim: Nicodemos, eu digo, quem não nascer na carne, do sangue e no espírito, não pode nem adentrar e ver o reino de Deus. É aí que ele deixa a cabeça de Nicodemos mais confusa ainda. E Nicodemos fala assim: eu não estou entendendo o que você está dizendo, porque não é possível nascer duas vezes. E Jesus fala assim: Nicodemos, você é um grande mestre, conhecidíssimo, e não consegue entender de coisas para Jesus tão naturais. Ele era totalmente sobrenatural. Quando você tem o entendimento de que você é filho, porque a forma de você sintonizar no reino, a forma de você adentrar, é entendendo que você é filho. O pastor Janduí ministrou aqui agora, brevemente, aquilo que ele ministrou de manhã, os acessos que eu e você temos como filhos. Quem aqui é filho? Quem aqui é filho de Deus? Então, irmãos, você tem acesso às coisas do reino de Deus. Amém? E nós vamos falar aqui um pouco nessa noite sobre não nos esquecermos das coisas de Deus. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu ia dizer assim: lembra-te de Deus. Lembra-te de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: lembra-te de Deus. E por que eu digo lembra-te de Deus? Porque não que você em algum momento tenha esquecido Deus, não que em algum momento você não acredite mais em Deus, mas em algumas situações você pode esquecer que Deus está agindo. Você pode esquecer que independentemente da situação, existe uma ação de Deus em seu favor. Independentemente daquilo que você está passando, independentemente daquilo que você possa estar vivendo, irmãos, existe uma ação de Deus na sua vida. Você pode dizer um amém aí? Às vezes a situação é tão difícil, você está passando por problemas naturalmente, igual Jesus virando para Nicodemos, dizendo que você tinha que nascer de novo, e a sua cabeça está pensando: mas espera aí, para nascer de novo eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe. E aí você não consegue entender que Deus está agindo. Você pode falar comigo, Deus está agindo? Abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 14, no versículo 16. Então nós vamos falar sobre lembranças, e glorifico a Deus porque o Renato aqui durante o louvor, ele trouxe uma ministração durante a adoração, para que você se lembrasse. Dá uma glória a Deus aí, para eu saber que você está ouvindo. Então nós vamos falar bastante sobre lembrar. Lembrar que Deus é Deus. Ele não mudou, Ele é imutável. Deus não está atrasado, porque Ele não se atrasa. Ele está agindo, amém? João capítulo 14, versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Fala comigo, sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, então, vamos começar a sintonizar aí a sua vida espiritual.
Você é filho, dá um glória a Deus. E você tem o Espírito habitando dentro de você, fala comigo, para sempre. Irmão, é para sempre. É para sempre. Eu uma vez estava escutando uma ministração, e o pastor que estava ministrando, ele disse assim: irmãos, imagine quando eu chegar no céu e encontrar Moisés. Eu falo assim: Moisés, fala para mim, o que você sentiu quando o mar abriu no meio? E de repente você vai encontrar Abraão. Eu falo assim: Abraão, como é que foi quando você decidiu sacrificar o seu próprio filho ali? Você estava disposto a matá-lo? E aí esse pastor disse que depois que ele fizer essas perguntas, Moisés e Abraão vão virar para ele assim: agora me diz você, como que é ter Deus dentro? Agora diga-me você, como que é ter Deus através do seu Espírito dentro de você? Fala, mas, gente, Moisés perguntando isso para você? Você pode dar um glória a Deus aí? Irmãos, é para sempre que o Espírito habita dentro de você. E com qual objetivo? Para que você viva o reino de Deus. Pastor, para que eu viva o reino de Deus quando Jesus voltar? Não. Para que você viva agora o reino de Deus, de paz, justiça e alegria. Amém? Então, irmãos, nós vamos falar aqui sobre lembrar, e eu falo para vocês que o ser humano, ele tem uma tendência ao esquecimento. O ser humano naturalmente esquece das coisas. Se eu perguntar para você o que você tomou de café da manhã hoje, pode ser que você gagueja. Naturalmente a gente esquece das coisas. E eu digo mais, pior do que esquecer, existe aquela memória seletiva. Eu não sei se você conhece alguém que você conversa, ela só lembra do que quer. Eu conheço uma pessoa, ela só lembra do que quer. Tem uma memória terrível para o que não gosta, mas do que gosta, lembra coisas de 100 anos atrás. Sabe, memória seletiva? E normalmente nós gravamos e lembramos muito do que dá errado. Mas às vezes nos esquecemos das vitórias. A gente lembra muito de derrota, mas lembramos pouco das vitórias. Sim ou não? Lembramos muito daquilo que deu errado, mas nos lembramos pouco daquilo que Deus já fez e aquilo que está acontecendo. E eu quero dizer para vocês que, mesmo depois de grandes milagres, você tem a tendência de esquecer. E eu digo você, me colocando também. Você tem a tendência, porque faz parte da naturalidade humana, essa questão da memória. E você deixa de lembrar. Não é que você deixa de acreditar que Deus existe. Não é que você deixa de acreditar que existe Jesus, Deus e o Espírito Santo. Mas você se esquece de que Ele está agindo. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, Deus está agindo. E tanto é verdade, irmãos, que nós vamos ler aqui, nós vamos falar dessa história, os discípulos de Jesus, andando com Ele, vivendo com Ele, comendo com Ele, vendo aquilo que Jesus fazia, de prodígios, sinais e maravilhas, eles se esqueciam. De repente, como diz o pastor Janduí, dava uma diarreia espiritual nos discípulos. Vá lá comigo em Deuteronômio no capítulo 8, versículo 11. Esse aqui eu vou só citar, se você quiser acompanhar e ler o texto, eu vou fazer um resumo ali daqueles versículos subsequentes. Mas Deus ali, Ele está dando uma ordenança ao povo hebreu, dizendo assim: guarda-te, para que você não se esqueças de mim. Guarda-te. Sabe, é como se você tivesse que proteger o seu sentimento de lembrança, como se você tivesse que proteger e blindar o seu sentimento de lembrança, de que é Deus, de que quem é poderoso é Deus. E ali na sequência do texto ele fala assim: lembra-te para que quando você crescer em número de filhos, para que quando você alcançar bens, para que quando você crescer naturalmente, você não diga, foi na força do meu braço, mas que você sempre lembre-te que foi eu, que foi Deus. Então ali Deus, desde a velha aliança, já estava dando ali uma orientação, para que a gente venha se lembrar da ação de Deus. E qual que é o perigo, irmãos, quando nós nos esquecemos dessa ação? De novo, não é que você esquece que Deus existe, você simplesmente esquece que Ele está agindo. E qual que é o perigo? É que nós nos acostumamos a viver com Deus, sem essa presença manifesta dEle. Sabe, uma coisa que eu consegui entender, e eu busco isso no meu dia a dia, na minha caminhada com Deus, é que mesmo eu sabendo que eu tenho Ele dentro de mim, eu posso me acostumar a viver com Ele, sem a manifestação dEle.
Eu vou dar um exemplo. Você está aqui, amém? Você está aqui? Só que se você não esboçar nenhuma ação, se você não esboçar, sabe aquelas pessoas que gostam de entrar despercebido e sair invisível? Sabe? Aquelas pessoas que entram de cantinho, de mansinho, não gostam de chamar a atenção. Tem outras que já chegam, né? Fazendo barulho, chamando a atenção. Você conhece pessoas assim? Se você adentrar aqui nesse culto, ficar na sua, não emitir sons, pode ser que você entre e saia e ninguém te perceba. Sim ou não? Significa que você não veio aqui? Não, você estava aqui, só que você não se manifestou. Às vezes, você está convivendo com o Espírito e ele não se manifesta, porque você esqueceu dele. Você se esqueceu. E a presença de Deus manifesta em nossas vidas é que gera o reino na terra. É a presença de Deus manifesta em nossos cultos que gera o poder sobrenatural. Porque assim, é impossível você falar que entrou num culto e saiu igual. E que atire a primeira pedra, aquele que nunca falou. Mas se aqui existe a presença manifesta de Deus, é impossível. Você concorda comigo? É impossível eu e você adentrarmos no lugar santo. É impossível eu e você adentrarmos aonde existe a presença de Deus manifesta e ser indiferente àquilo. A presença de Deus te transforma. Isso é verdadeiramente adoração. Adoração é quando você se espelha ao ponto de se tornar igual àquilo. Por isso que nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode dizer que Deus é bom? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que esquecer do que Deus já fez nos torna vulneráveis à incredulidade. Esquecer do que Deus já fez, não se lembrar dos feitos de Deus, deixa você vulnerável à incredulidade. A incredulidade chegar no seu coração. Sabe, irmãos, Israel, enquanto eles estavam naquela travessia no deserto, eles viram grandes poderes e grandes milagres. E, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Milagre por si só não transforma e não salva você. Milagre sobrenatural, mistério, sabe? Isso por si só não salva você. O que salva é a sua fé em Cristo Jesus. Isso é o que salva, isso é o que transforma. E se for necessário a ação do milagre, vai vir. Mas esse milagre vai ser manifestado através da sua fé. O povo lá no deserto viu roupa crescer, sapato crescer, viu maná cair do céu, coluna de fogo durante o dia, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, o mar se abria. Quantos milagres? E mesmo assim o povo murmurou, mesmo assim o povo questionou, mesmo assim eles reclamaram, sem se lembrar de tudo aquilo que Deus fez, ao ponto de Deus virar para Moisés e dizer assim: ó geração incrédula, eles não estão, Moisés, reclamando de você, eles estão reclamando de mim. E por isso Deus sentenciou que todo aquele povo não adentraria a terra prometida. Então, irmãos, se lembrar daquilo que Deus já fez, pavimenta a sua jornada, a sua caminhada espiritual, para que você cresça em fé. E se lembrar, o que é se lembrar daquilo que Deus fez? Eu anotei aqui, é estar plenamente convicto, glorificando a Deus de que Ele é poderoso e fiel, para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Então, se lembrar é você estar plenamente convicto, glorificando a Deus, sabendo que Ele é fiel e poderoso, porque tudo aquilo que Ele disse a seu respeito vai acontecer. Tudo que Ele falou vai acontecer. E posso falar uma coisa para vocês? Tão sobrenatural quanto ver esses milagres e essas coisas que Deus falou a seu respeito acontecer, tão sobrenatural quanto é você se lembrar, glorificando a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso. Porque você não precisa começar a ver para crer, você crê, porque você sabe quem Deus é. Você sabe que Deus é imutável, que Ele não muda, que Ele não se arrepende, que a palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Então, o meu convite para vocês nessa noite é: lembra-te. Lembra-te, vira de novo para a pessoa que está do seu lado e fala assim: lembra-te da ação de Deus.
E olha, Romanos capítulo 4, versículo 20, abra lá comigo, Romanos capítulo 4, versículo 20. Irmãos, essa noite é uma noite para que você se sintonize na frequência certa. Amém? É uma noite para que você se sintonize na frequência de filho, daquele que sabe, tem a certeza que tem um pai, e sabe, e está plenamente convicto. Fala assim, eu estou convicto. Você está convicto, irmão. E essa convicção é uma certeza. Sabe, não é aquela convicção que se eu chegar para o Orlando e falar assim, Orlando, você acha que o Coringão vai ganhar? Ele vai falar assim, eu acredito. Essa convicção não é, isso não vale, tá, irmão? Não é essa convicção natural de que você, não, eu estou convicto. Estou convicto. Não, eu estou plenamente convicto. E eu glorifico a Deus, porque eu sei que Ele é poderoso para cumprir tudo o que me prometeu. E por você estar convicto, irmão, a ansiedade não entra no seu coração. Por você estar convicto, a depressão não chega em você. Por você estar convicto, não é que você vai negar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas você vai glorificar a Deus. E aqui no texto diz assim, não duvidou por incredulidade, Romanos capítulo 4, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Quem vai se fortalecer aí dando glória a Deus? Irmão, é quando o negócio está difícil é que você tem que dar glória. Dá glória aí, irmão. Tem que dar glória a Deus, porque o seu ato de dar glória a Deus, você está dizendo, Satanás, Deus é mais poderoso que você. Entre o que você está me mostrando e o que Deus disse, eu vou ficar com o que Deus disse. E você está dando glória a Deus, estando, fala comigo, plenamente convicto, de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Abraão lhe foi imputado justiça porque ele creu, porque ele glorificou a Deus, mesmo considerando o seu corpo mortal, amortecido, de 100 anos, ele glorificou a Deus, dizendo assim, se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. Não importa o que está acontecendo, não importa o que você está vendo, se Deus falou, irmão, vai acontecer. Só que para isso você tem que se lembrar. E como é que você lembra? Fala comigo, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é fiel e poderoso para cumprir. Amém? Fala assim, eu não irei me esquecer do que Deus fez e do que Ele está fazendo. Amém? Então agora vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Essa situação que eu disse que até mesmo os discípulos de Jesus, convivendo com Jesus, vendo e participando daqueles prodígios, sinais e maravilhas, mesmo assim eles se esqueceram. Você não precisa abrir, mas lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 35, fala da primeira multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia diz que existia uma grande multidão reunida para escutar os ensinamentos de Jesus, e a palavra de Deus diz lá em Marcos, no capítulo 6, que caindo a tarde, se entrando a noite, os discípulos preocupados, porque eles estavam num lugar deserto, onde não havia civilização próxima, eles chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, é melhor dispensar o povo. Dispensa o povo, porque assim, pelo menos eles vão ter condições de se alimentarem, chegar em algum lugar e adquirir alimento. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, ué, por que vocês não alimentem o povo? Vocês não estão preocupados? Que eles precisam ir embora para comer? Dê a eles do que comer. E aí os discípulos falam assim, peraí, como assim, Jesus? Não tem comida suficiente para tudo isso de gente. Não tem não? O que tem aí? Aí apareceu um garotinho lá com 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele pega esses 5 pães e 2 peixes, dá graças a Deus, glorifica ao Pai, separa por grupo e começa a distribuir. Começa a distribuir, começa a distribuir, começa a distribuir. E a Bíblia relata que 5 mil pessoas foram alimentadas. E o poder é tanto que, irmão, não é na medida, né? Jesus, ele é igual almoçar na casa de italiano, é comida de sobra, não é escasso, não é contadinho não, sobrou 12 cestos, é comer bastante, come e sobra.
assim vai ser o milagre sobre a sua vida. Vai sobrar, irmão. Vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Isso é um milagre poderoso, sim ou não? Se você estivesse lá, você ia ficar feliz? Você ia esquecer disso? Será? Olha lá, hein? Não sei não. Bom, mas a Bíblia relata um segundo milagre como esse. Teve uma segunda multiplicação de pães e peixes, que é isso que nós vamos ler. Abra lá comigo em Marcos, no capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 1. Marcos 8, versículo 1, diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7 pães. Partiu-os, após ter dado graças, e o deu aos seus discípulos para que eles os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Bom, já vamos começar aqui. Acabou de acontecer uma multiplicação onde 5.000 homens foram alimentados, sobrou 12 cestos. A Bíblia não relata exatamente quanto tempo passou. Se foi uma semana, entre a primeira multiplicação e a segunda, se foi um ano. Mas chuta, vai, você iria se esquecer em quanto tempo? Imagine você com Jesus andando, viu multiplicar pão e peixe, 5.000 pessoas serem alimentadas, sobrar 12 cestos. Eu acho que daqui a uns 10 anos eu ia estar lembrando. Sim ou não? E aí, olha que coisa interessante. Na primeira multiplicação, são os discípulos que chegam para Jesus com a preocupação de faltar alimento para o povo. Nessa, Jesus é que vai atrás dos discípulos e fala assim: olha, o povo aí está com fome. O que nós vamos dar para eles de comer? Se você estivesse lá participando, você não ia falar: ô Jesus, vamos pegar o que tem aí, vamos orar, vamos multiplicar, e vai ser igual da outra vez. Glória a Deus. Mas não deu diarreia espiritual nos discípulos. Mas Jesus, da onde que a gente vai tirar tanto pão para alimentar tudo isso de gente? Gente, eu fico imaginando Deus lá no céu falando assim: meu Deus, eu vou mandar outro tsunami, porque o pessoal não aprende. Meu, de novo, acabou de acontecer um milagre, vocês já estão com incredulidade. E Jesus vai lá e repete. Então o que vocês têm aí? 7 pães e alguns peixinhos? O Senhor deu graças, glorificou o Pai, repartiu, multiplicou. 4.000 homens se alimentaram e sobraram 7 cestos. A história acaba aí? Não, a história não acaba aí. A Bíblia fala que na sequência, alguns fariseus, logo na sequência desse milagre, alguns fariseus vão questionar Jesus. E Jesus ali rebateu os fariseus. Jesus pega os seus discípulos, entra num barco e vai embora. Na hora que eles entram no barco, um dos discípulos fala assim: ixi, esquecemos a comida. Jesus, só tem um pão. Como é que nós vamos fazer? Não, fala a verdade. Você está de brincadeira. Mas Jesus fala assim: eu vou ter que multiplicar 3 vezes, para que vocês não se esqueçam. E aí, eu quero ler esse texto com vocês. Marcos capítulo 8, versículo 17. Está vendo? Os discípulos se esqueceram também. É difícil de lembrar do poder do milagre. Fala: está repreendido em nome de Jesus. Fala: eu vou lembrar. Mateus capítulo 8, versículo 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não teres pão? Cara, Jesus, ele interrompe e fala assim: cara, não estou acreditando. Vocês estão de brincadeira. Isso aí é minha versão nova, revista atualizada, viu? Jesus falando com eles. Cara, vocês estão de brincadeira. Por que vocês estão discutindo se tem pão, se não tem pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes?
Responderam os discípulos: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 7. Ao que Jesus lhes disse: não compreendeis ainda? Irmãos, se você quer ficar vivendo só de milagre, você vai ficar um ciclo vicioso de milagre, milagre, milagre. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. É um caçador de milagre. A sua vida não tem que ser perseguindo isso. A sua vida tem que ser perseguindo o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele tem sinais, prodígios, maravilhas. Mas é isso que corre atrás de você, não é você que corre atrás disso. Porque, irmãos, a gente tende a se esquecer. E aí você começa a querer colocar Deus numa caixinha, que a ação de Deus ela só pode acontecer daquele formato. Se abrir um rasgo no teto, Deus descer com fogo, e o poder sobrenatural de Deus vir sobre você. Irmãos, eu vou te contar algo aqui, engraçado. Eu frequentei só 2 igrejas na minha vida. Aqui eu era antes, e o Verbo da Vida. E nas minhas primeiras conversas com o pastor Janduí, eu fiquei 25 anos, irmãos, naquela outra igreja. E aí eu conversando com o pastor Janduí, ele chegou para mim, eu falei: então pastor, vamos orar, eu estou orando, né, para saber qual é a vontade de Deus. Se é para eu vir, né, vir para cá. E aí o pastor Janduí: e como é que Deus vai te falar que é para vir para cá? Como é que você acha que Deus vai te falar? Felipe, eis que te digo, é o Verbo da Vida Pinheiros. E vai aparecer um emoji do pastor Janduí assim. É assim que... eu só vou aceitar se for assim. Eu só vou aceitar se Deus falar comigo assim, porque comigo tem que ser sobrenatural. Se não for sobrenatural, eu não vou. Eu não escuto, eu não faço, eu não quero. O problema é seu. Você vai ficar aí, parado, sem avançar, sem conquistar, sem ter aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, faz o simples. Espera, glorifica a Deus e esteja convicto de que vai acontecer tudo o que Ele falou. Você vai ver que Deus vai começar a falar. E vai começar a falar de coisas e de forma simples. Deus vai falar através da sua palavra. Deus vai falar através do seu pastor. Deus às vezes vai falar até através dos seus filhos. Mesmo que eles sejam pequenos. Porque Deus já falou comigo através dos meus filhos. Você crê nisso, irmãos? Então assim, Jesus está te perguntando nessa noite. Como perguntou para os discípulos: por que vocês estão preocupados se tem pão ou se não tem pão? E Jesus está perguntando para vocês nessa noite: por que vocês estão preocupados se vai ter pão ou se não vai ter pão? Por que vocês estão preocupados se vai dar certo ou se não vai dar certo? Por que vocês estão preocupados? Vocês têm ouvido, mas não ouvem? Vocês têm olhos, mas não veem? Aí você fala assim: nossa pastor, mas o meu Jesus não fala assim comigo não. Fala. É só você abrir o ouvidinho aí que você vai ouvir. Ele pode ser que ele não fale assim, né, desse meu jeito, mas ele vai falar de um jeito que você vai entender. Por que você está preocupado? E eu digo para vocês, irmãos, pelo Espírito, que essa é uma noite, para que de uma forma sobrenatural, você glorifique a Deus. Para que de uma forma sobrenatural, você traga à lembrança aquilo que Deus já fez. Para que você glorifique a Deus dizendo: Pai, assim como o Senhor fez, eu estou plenamente convicto de que vai acontecer de novo. Já está acontecendo. Sabe, irmãos, quando a incredulidade bate para falar que não vai dar certo, o Espírito vai falar que já deu. E você tem que ficar com aquilo que o Espírito está dizendo, porque Ele habita em você, e é Ele que testifica, é Ele que confirma. E posso dizer mais, é o Espírito de Deus que vai te ajudar a lembrar das coisas. É o Espírito de Deus que vai te sustentar em momentos difíceis. Sabe, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não vem tentação maior do que a sua força pode suportar. Não existe pressão, não existe situação maior do que a sua força de suportar. Então, tem alguma coisa aí acontecendo que está difícil? Eu tenho. Ninguém tem? Rapaz, eu vou dividir as minhas com vocês então. Alguém tem alguma situação aí que está difícil? Tem ou não? Então você aguenta.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você aguenta. Aí você vai falar assim: pastor, é que você não sabe o que eu estou passando. Eu sei o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que você aguenta. Então, irmão, fala assim: eu aguento. Você aguenta não é na força do seu braço. Você aguenta no poder do Espírito. Irmão, você aguenta que você é fortão. Vai que eu confio em você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que você vai conseguir vencer isso. E o texto ainda diz que Deus, Ele já supriu o que você precisa para passar por isso. Então você é forte e ainda tem uma creatina aí que Deus está colocando aí no seu músculo para que você, vá forte, sem esmorecer, sem desanimar. Pode dar uma glória a Deus? Irmãos, Deus não mudou. Deus, aquilo que Ele fez, Ele está fazendo. Sabe, Deus, Ele não é limitado em circunstâncias. Não tem milagre que Deus faz e milagre que Ele não faz. É que milagre vai ser movido pela sua fé. O milagre não vai ser movido pela sua necessidade. O milagre, ele vai ser movido pela sua fé. Não é por você estar com um problema ou não estar com um problema que o milagre vai agir. Ele vai agir conforme a sua fé. E conforme você lembrar e estar plenamente convicto e glorificar a Deus de que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Você pode dizer um amém? Isaías capítulo 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Você pode dizer um amém? Quando pelos rios, eles não vão te submergir. Pode dizer amém? Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. E a chama não vai arder em você. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Irmão, você tem que decidir: ou você fica com a palavra, ou você fica com aquilo que o mundo está dizendo a seu respeito. Ou você fica com a palavra, ou você fica com aquilo que a Bíblia diz, ou naturalmente você vai sucumbir. Naturalmente você vai recorrer àquilo que o mundo diz. É verdade, as pessoas estão mais ansiosas mesmo porque é muita informação. Então crise de ansiedade, vai, pumba. É normal, agora todo mundo tem algum problema cognitivo. É normal. E a gente vai abraçando o que o mundo está dizendo. E enquanto você tem a palavra para dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você e vivifica seu corpo mortal. Então você não tem que ficar com aquilo que os outros dizem, tem que ficar com aquilo que a palavra diz. E é esse, o Espírito de Deus que habita em você, que vai testificar, que vai te lembrar. João capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Fala comigo, lembrar. De tudo o que vos tenho dito. Então ainda você tem o auxílio do Espírito Santo para te fazer lembrar. Você ainda tem o auxílio do Espírito Santo para te fazer lembrar, para que você não se esqueça, e você possa dizer: Pai, eu glorifico a Ti, porque eu estou plenamente convicto de que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que me prometeu. E quando você viver assim, quando você ter esse estilo de vida, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: não é que não vai aparecer medo. Medo pode até aparecer, mas não vai fazer morada em você. Você vai falar assim: pastor, você não sente medo nunca? Sinto, eu só não deixo ser dominado pelo medo. Pastor, mas você não sente que vai dar errado? Às vezes eu sinto, mas eu não caminho pelo que eu sinto, eu caminho pelo que eu creio. Então eu digo para a minha alma mesmo: aquieta-te, porque Deus falou que vai dar certo, então vai dar certo. Já deu certo. Aprendemos hoje de manhã, conjugar o verbo direito, já deu certo. Fala comigo: já deu certo. Já deu certo. E quando as circunstâncias disserem para você que não, e o medo vir, você repreende em nome de Jesus e fala assim: pelo Espírito, já deu certo. Já deu certo. Queria pedir para o pessoal do louvor subir, porque realmente hoje é uma noite, como diz em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, trazer à memória o que pode nos dar esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
e ela já foi renovada sobre você nessa manhã. Você pedindo no pedindo, clamando no clamando, ela foi, irmãos, porque esse é um princípio da palavra. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Deus está agindo. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero orar essa noite. E eu quero orar, obviamente que você vai fazer a sua oração. Essa oração de glorificar a Deus. E dizer, irmãos, pela fé, de que você está plenamente convicto. De que tudo que Deus falou a seu respeito vai acontecer. Eu não sei quais são as demandas e os projetos que você tem. Eu não sei quais são as demandas e as necessidades que você tem. Eu não sei quais são os sonhos que você tem. Aquilo que você pode até achar que não dá mais tempo de acontecer. Eu não sei o que é, mas eu sei que você vai lembrar do poder de Deus. Você vai lembrar da ação de Deus. Você vai lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida. Porque você, às vezes a gente fica, mas eu vou lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu vou lembrar de Jesus multiplicando os pães e peixes. Sim, porque tudo isso que está na palavra é verdade. Mas você vai se lembrar do dia que Deus te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você vai lembrar desse dia. E você vai começar a lembrar dos vícios que você tinha e que não tem mais. Porque Deus, através do Espírito que habita em você, te faz caminhar em novos lugares. Você tem motivos e lembranças daquilo que Deus já fez na sua vida? Quantas coisas o Senhor já fez? E aí você pode dizer assim, mas teve tanta coisa que não fez. Então, hoje é o dia para você glorificar a Deus e dizer: Deus, eu estou plenamente convicto de que o Senhor é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu. É isso que está no meu coração, irmãos. Você lembrar, mas não simplesmente lembrar calado. Você vai lembrar e vai falar. Você vai lembrar e vai falar. Porque nesse mesmo texto que nós lemos de Romanos, que foi imputado justiça a Abraão, e pela fé ele pôde chamar à existência aquilo que não existe, porque ele cria no Deus que vivificava, que ressuscitava os mortos. E por ele crer nesse Deus que ressuscitava os mortos, eu e você cremos também, amém? Nós podemos chamar à existência o que não existe. Nós podemos chamar e relembrar e velar pelas palavras proféticas que nós recebemos. Declarações que foram feitas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre os seus negócios. Quantas palavras de Deus você já recebeu? Quantas promessas feitas por Deus através de homens e mulheres que Deus já falou e que ainda não aconteceram? E essa noite você vai lembrar e vai falar assim: Deus, eu glorifico a Ti, porque eu estou plenamente convicto de que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu.